E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico. Aqui é um espaço onde eu falo a respeito das coisas que eu vivo, o que eu penso, o que eu sou, os insights que eu tenho e, claro, os episódios eles têm o intuito de serem úteis para você e te ajudar na sua jornada de vida. Essa é a segunda vez que eu estou gravando o episódio de podcast, então a partir do episódio de número 41 você já tem vídeo. E aí eu fiquei animado com a ideia, falei, poxa, por que não trazer aqui para dentro de casa para convidar você a estar aqui comigo, né, nesse meu espaço aqui tranquilo e seguro. Com o tempo a gente vai melhorando, né? Eu vou perdendo, é, vou pegando o jeito aqui de fazer, olhando para a câmera enfim. Se você está no Spotify, você pode mudar para vídeo. Também vai estar no meu canal do YouTube. E aí espero. O futuro vai dizer até onde a gente vai chegar. Nesse episódio eu queria conversar com você a respeito de uma situação que eu percebo que muita gente fica angustiada, fica ansiosa, fica estressada, fica super confusa, que é como tomar decisões difíceis. E eu separei aqui algumas ideias para a gente pensar. Primeiro, o que acontece dentro da gente, como a gente se comporta, nossos pensamentos, o porquê é bom, porque é ruim, e o que que a gente pode fazer na prática. Essa é uma maneira que eu gosto de pensar, como ajudar a gente na prática. E eu falo como indeciso que sou também. Sou humano, nada do que é humano me é estranho. Então, eu percebi que vários dos meus pacientes, quando eles estão diante de situações que precisa ser tomada uma decisão difícil, eles realmente congelam e sentem um drama. É, então vamos lá, vamos pensar algumas coisas que acontecem com a gente quando a gente precisa tomar uma decisão difícil. Primeira coisa, como que a gente identifica isso? É óbvio que você sabe que você tem que tomar uma decisão difícil, mas se alguém tem dúvida do que acontece em termos comportamentais, é interessante pensar que uma pessoa, quando ela está evitando tomar essa decisão difícil, é porque ela começa a procrastinar. E isso, por si só, já é um problema grave. Esse é um comportamento que eu até tenho um episódio que fala só sobre procrastinação. A gente tem uma baixa tolerância a essas emoções difíceis. Por isso que a gente evita tomar essas decisões, já que tomar essa decisão envolve ter ansiedade, muitas vezes medo, muitas vezes dúvida. E por isso as pessoas evitam tomar essas decisões difíceis. E um dos comportamentos é a procrastinação. Vai deixando até a hora que tem que tomar a decisão, e aí pode ser que seja um problema e a decisão não seja tão assertiva assim. Outro comportamento muito comum em quem está com dificuldade de tomar uma decisão é uma busca por garantia externa excessiva. Então, o que acontece as pessoas ficam perguntando para as outras: "Ah, o que que você acha disso ou aquilo?" E aí isso se torna quase uma ruminação, porque ela no fundo não decide nada, ela fica perguntando para um, para outro, e aí, claro, cada um tem a sua opinião, então a decisão fica bem complicada de ser tomada, e isso enfraquece muito o nosso senso de self, né? Nosso fortalecimento do self, nosso ego. A gente fica muito fraco naquilo que a gente vai se sentindo inseguro, porque o outro vai dando opiniões e aí acaba que a gente pode cair nessa armadilha aí, né? É, uma coisa que eu percebo muito é o famoso overthinking, né? O pensar demasiado, é pensar demais. Muita gente fica analisando e gasta horas analisando, nossa, mas eu vou pra cá, eu vou pra cá, eu vou pra cá, e vai e volta, e fica nesse ciclo repetitivo, e esse overthink ele causa um cansaço emocional muito forte, uma estafa emocional, até porque a gente analisa e sempre acha um ponto contra novo ou um pró novo e vai daqui para lá. Isso gera cansaço mesmo, né? Quando a gente está diante de uma decisão difícil, a gente não escolhe, a gente vai ficando cansado de pensar sobre aquilo e cada vez a gente pensa, pensa e pensa e é um pensamento infrutífero. Esse é um problema e eu vejo que é bem comum das pessoas é, tomarem, né? E também a gente começa a delegar, muita gente chega para mim, isso é engraçado. Até uma paciente minha um dia me falou, pô, eu ri muito, né? Rimos muito, kkk, porque
Ela falou assim: eu não sei o que eu faço, se eu faço isso, aquilo. Eu falei assim: como você não sabe? Você quer que eu decida por você? Ela falou: claro, você é o adulto aqui da relação. Ou seja, ela falando: diante de situação difícil, eu procuro um adulto para tomar uma decisão. Ou seja, a gente delega para outros tomar essa decisão. E é claro que a gente ainda se sabota, muitas vezes às vezes a gente não toma a decisão e a decisão é tomada sem a nossa escolha, vai esse aqui mesmo, e aí a gente culpa o ambiente ou culpa outras pessoas, e isso tudo vai trazendo grandes problemas, né? Como eu disse, por que que é problemático a gente não tomar uma decisão difícil no sentido psicológico da coisa? Porque quando a gente, por exemplo, evita de tomar a decisão, muitas vezes a gente está evitando de viver essa emoção difícil, né? Essa ansiedade, né? O medo da escolha errada. E aí a gente evita, a curto prazo é maravilhoso. Você vai se sentir muito aliviado em não tomar essa decisão. Mas a longo prazo, isso pode aumentar o seu nível de ansiedade e, pior, pode aumentar o seu estresse, porque conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais perto da data limite que você tem que decidir, e isso pode ser um grande problema do ponto de vista emocional, e pode agravar. Pessoas podem ter realmente uma crise de ansiedade diante, né, de uma situação que ela tem que fazer, né, que ela tem que tomar, uma decisão que ela tem que tomar. Então, isso é um problema. Também, eu acredito que o problema da insegurança ele se torna muito forte quando a gente evita tomar decisões, porque a gente vai perpetuando essa insegurança de que a gente não é capaz de escolher algo. É, quanto mais eu evito, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu vou delegando para outros, mais eu mando uma mensagem para o meu cérebro de que eu não sou confiável o bastante para tomar uma decisão e que diz respeito a mim, né? E que é importante para mim em primeiro lugar. A gente está falando de decisões difíceis, geralmente você está no centro disso, ainda que tenha outros envolvidos. Então, é, é você que tem que tomar essa decisão. Então, quanto menos a gente faz esse movimento, mais inseguro a gente fica. E quanto mais inseguro, mais a gente tem problemas de autoestima e outros problemas que vão decorrer dessa insegurança. Eu também percebo que há um grande bloqueio de autoconhecimento, de crescimento, na verdade. Porque a nossa vida é baseada em escolhas, em decisões. A gente está decidindo o tempo todo. E quanto mais a gente evita tomar essas escolhas, menos a gente cresce. É, menos a gente também entende quem a gente é. Então, por isso que é complicado. Quando eu penso em autoconhecimento, eu penso em saber quem eu sou. Então, se eu tenho essa dificuldade crônica aí de, de decidir, e não se engane, eu tô falando de decisões difíceis, mas se você é uma pessoa que não toma decisões difíceis, pode ser que você também começou já a ter medo, e evitar decisões pequenas. E isso pode bloquear muito esse senso de quem você é, saber quem realmente, né, quem é você, e vai bloqueando esse crescimento. A gente cresce no erro, a gente cresce no aprendizado também quando a gente escolhe algo que não foi tão positivo assim, né? E tem uma coisa que é adjacente aí, que acho que fica num lugar muito importante, que é você não entender de fato o seu propósito de vida, o sentido da sua vida. Você vai ficando longe disso, porque a gente vai falar disso mais pra frente, mas se eu tenho clareza de quem eu sou, pra onde eu tô indo enquanto sentido da minha vida, quanto menos eu escolho, menos eu sei qual é o caminho. Então eu tô muito perdido, né? Eu fico perdido em saber o que que eu tenho que fazer, pra onde eu tenho que ir. É, também tem um problema que é esse paradoxo que é inevitável, né? É, quando a gente fica não decidindo, cada vez que a gente não decide, a gente decidiu não decidir. É por isso que é um paradoxo, né? É, então, tipo assim, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que escolher algo. E se não vou fazendo isso, eu tô escolhendo não fazer isso. E qual é o grande problema disso? É você se tornar um refém das circunstâncias. Porque vai chegar um momento que essa escolha deveria ser feita. E aí, se você não fez, pode ser que você perca essa oportunidade, ou o que quer que seja. Ou pode ser que escolham para você. E aí você não é o personagem principal da sua vida. Você é um eterno coadjuvante. E mais uma vez a gente está num lugar.
terrível do ponto de vista da psicologia, porque é, a gente está evitando uma escolha, mas a gente está escolhendo ao mesmo tempo. Isso dói, pode ser que ser refém, né? Que quando alguém escolhe por a gente escolhe não escolher, ficou meio muito escolha aí na frase. É, isso pode doer muito na gente. Eu acho que, inclusive, traz uma mensagem muito mais negativa, né? Pô, fui fraco, não escolhi, agora eu sou refém dessa circunstância. Bom, vamos lá. Nem eu, muita gente fica assim angustiada, mas eu não escolho porque eu sou confuso, eu sou assim mesmo, não é assim e eu nunca consegui escolher. Bom, uma coisa que eu sempre repito é você não está quebrado, né? Você é você e a gente na caminhada a gente pode ir fazendo ajustes para que a gente viva melhor. Acho que essa é uma ideia de que é possível a gente melhorar, é possível a gente aprender a tomar essas decisões. Por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui, porque eu acredito e vivo isso, né? Isso, tudo que eu estou falando aqui para você, eu penso e aplico sobre mim, as dicas que eu vou dar, justamente porque faz parte da nossa humanidade isso. Então, é, muita gente também não escolhe, tem dificuldade em fazer essas decisões, porque tem camadas psicológicas profundas por trás disso, né? É, uma delas é a racionalidade ilimitada. O que que isso quer dizer? Ah, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de consultar todas as informações que estão disponíveis a partir daquilo que a gente precisa decidir. Então, a gente pode travar justamente porque a gente fica tentando fazer uma lista de tudo que pode acontecer nessa escolha, nessa escolha e nessa escolha, e pode ser que a gente trave, porque a gente não tem essa capacidade de, de pensar todas essas coisas, né? É, isso pode ser que faça, inclusive, que a gente escolha uma, mas sempre fique com aquele sentimento de que a outra poderia ter sido melhor. Então, isso ajuda a gente a não tomar uma decisão, essa racionalidade ilimitada que a gente tem mesmo. Outra coisa que acontece é que a gente tem uma aversão à perda muito grande. O que que isso quer dizer? É que a dor de perder pesa mais do que a alegria de ganhar. Então, de novo, a gente tem uma aversão à perda. Então, quando a gente tem que escolher alguma coisa, então entre A ou B, a dor de perder A pesa mais do que a alegria de ganhar a B. Porque a gente tem esse viés cognitivo de que a gente está sempre perdendo. Então, fica contra nós atua essa força de que a gente não pode perder, que a gente não pode errar. A gente prefere muitas vezes, então, às vezes nem escolher manter o certo, que é o que a gente já tem, e a gente não experimenta a alegria de algo que poderia ser melhor. Não arrisca, né? Então, isso acontece de uma maneira muito silenciosa. Se você está me ouvindo aqui e perceber que isso acontece dentro de você, então pode ser que isso está atrapalhando demais você a tomar uma decisão difícil. Tem um fenômeno também que é o excesso de opções, e acho que cada vez mais a contemporaneidade vai trazendo isso pra gente, né? A gente tem inúmeras possibilidades. Eu fico pensando por que que a atualidade é complicada. Uma pessoa no passado, ela falava assim, bom, eu tenho que escolher uma profissão. Embora ela tinha lá, mas vamos lá para o passado mesmo, assim, embora ela tinha opções múltiplas, geralmente quem dava oportunidade para ela era o pai dela, a mãe dela, né? Então ela seguia aquela profissão. Ela até tinha o tio que faz alguma coisa, mas era na convivência que se aprendia. Então ela não tinha tanta opção, ela não tinha que escolher algumas coisas. Agora, um adolescente, pode ser que o pai dele chegue e fale, olha, você quer estudar em qual universidade do planeta? Entende? Aí você tem um mundo de opções. É, pô, vamos lá, a gente pode pensar, escolher uma série, um filme no Netflix. É tanta opção que pode ser que você trave, você tem uma paralisia da escolha. Uma pessoa solteira que tem, né, essa prateleira, né, de homens e mulheres, né, e pessoas para você se relacionar, pode ser que diante disso você fica paralisado e nunca escolha também. Pode ser que isso esteja acontecendo dentro de você, ou seja,
ter muitas opções pode estar atrapalhando você a tomar uma decisão. Tem algo também que acontece que é um conflito emocional. É, Sem emoção, o nosso cérebro ele não decide. Tem estudos que mostram que pessoas com lesões nas áreas que processam as emoções, elas analisavam as opções, mas elas não escolhiam. Então, ou seja, a neurociência mostra que o nosso cérebro ele precisa desse componente emocional para decidir. É, Inclusive, você que está me vendo aqui na internet, provavelmente você já comprou ou já foi muito induzido a comprar baseado na sua emoção, porque a nossa intuição emocional muitas vezes escolhe primeiro. Então a gente vem e pum. E aí, quando a gente entra diante de uma decisão muito importante, pode ser que a gente tenha um conflito emocional, um desejo versus o medo. Pode ser que aconteça isso dentro de você. E essa guerra pode te paralisar, essa guerra emocional. Você fica ali, pô, e agora, né? Entre um e outro, o que que eu vou fazer? Ah, Sei lá, você tem um relacionamento que já não tá mais legal, você tem que sair, porque você quer ser feliz. Só que, por outro lado, você tem o medo da solidão. Aí, o impasse é emocional. E esse impulso, ele fica num lugar reprimido. E aí você não quer sentir isso, né? Você vai evitar essas emoções. Então, volta para esse lugar da indecisão e deixa a coisa acontecer. E com o tempo isso vai piorando, mas pode ser que tenha mesmo esse conflito emocional acontecendo dentro de você. Um componente, hum, nossa, esse aqui talvez seja campeão, assim, do ponto de vista do porquê as pessoas, né, têm muita dificuldade, o que pode acontecer com elas para que elas não tomem a decisão, que é um medo social. O que que quer dizer isso? Que diante das suas escolhas você tem medo de escolher alguma dessas coisas por um medo de ser julgado por alguém. E aí eu já falei várias vezes que viver sob a expectativa do outro é viver uma vida infernal, né? Desculpe a expressão, mas é como viver sem a presença, né, divina, porque se você vive sob a expectativa do outro, o outro tem muitas ideias a nosso respeito, né? E uma pessoa que ela é refém da expectativa de alguém, ela nunca faz algo por ela. E muita gente trava em decisões porque outras pessoas vão pensar algo. E aqui eu posso falar, volto a falar na questão do relacionamento, eu já ouvi da boca de gente falando que não termina, por quê? Porque eu vou decepcionar meu sogro, minha sogra, minha mãe. Então, tá sofrendo uma relação totalmente infeliz e aí o medo social acontece e isso é um problema gravíssimo, porque vai enfraquecendo também sua saúde relacional nessa questão toda. Você tá com medo o tempo todo das pessoas. Então você vai vendo como que isso é um emaranhado da indecisão, como é que a gente vai, o que, que pode estar por trás. É, por isso que a terapia é tão importante, por isso que a análise é importante, conversar com um profissional se torna importante. E claro que a gente também tem um condicionamento cultural, então assim, a cultura escolhe por você, e aí você tem que fazer uma escolha, mas a escolha. Então você tem quatro escolhas, três escolhas tá nadando contra tá nadando com a maré, tá indo pra frente, né? Pô, socialmente é super aceito, mas você quer ser a quarta, quer ser artista. E aí, pô, mas artista dá dinheiro, então você vai ter que remar, né, contra a maré. E aí, culturalmente, você tá condicionado a seguir a maré. De novo, isso é um problema, porque perde, enfraquece o seu senso de eu. E, e no fundo você vai se auto-sabotando, né? Porque você nunca vai conseguir alcançar um caminho de felicidade, né? Você está sempre condicionado. E ainda tem um condicionamento cultural que pode ser que você foi filho ou filha de pais controladores que, quando você escolhia, e punitivos, quando você escolhia alguma coisa, eles diziam que você estava sempre errado. Então, pô, você não consegue escolher nada bem, entendeu? Foi minando a sua confiança em escolher e você foi condicionado a não escolher, né? Você vai evitando, inclusive, o erro, porque o erro vem acompanhado de uma punição. E, nossa, outra coisa também campeã na clínica é gente com culpa, né? Com excesso de culpa. Então, se tudo que ela escolhe é errado, ela tem uma culpa imensa e logo ela não escolhe nada. Ela tem muita dificuldade de decidir. Ah, bom, dito isso, vamos lá.
eu falei todos os problemas aqui e por que que tomar decisões difíceis, encarar e entrar agora naquilo que eu vou sugerir vai ser bom para você. Primeiro, óbvio, vai reduzir sintomas de ansiedade e estresse. Então, tudo isso que eu fui falando, né, que é negativo, pode gerar esse problema psicológico, reduz esse conflito emocional. Isso quer dizer que você vai viver uma vida mais saudável do ponto de vista da sua saúde mental. Aumenta a sua confiança, porque cada vez que você escolhe, ainda que a sua escolha tenha uma consequência que você julgue ser ruim ou errada, escolher vai ser melhor, porque você vai confiar mais que você é capaz de, pelo menos, escolher algo. Cada, cada escolha que a gente faz vai mandando uma mensagem dizendo, não, eu consigo escolher, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle da minha emoção. Lembra que eu falei do sentido, do propósito da vida? Isso é outra coisa que escolher pode te ajudar, porque você vai desenhando o seu caminho, o seu futuro, né? Você vai escrevendo o seu destino e você vai entendendo para onde você está indo conforme você vai escolher. Bom, quero mudar de país, eu quero ficar no meu país. Quero me casar, eu quero ser solteiro. Quero me divorciar, eu quero continuar nessa relação. Tem que pensar para onde está indo a sua vida quando você toma essas decisões. Isso vai te ajudando a entender o seu sentido de vida. E por último, uma coisa super importante, que eu falei do autoconhecimento, é que quanto mais escolhas difíceis você vai tomando, quanto mais escolhas, né, você vai tomando e aberto a errar, você vai se tornando muito tolerante às frustrações, o que é excelente. A curto prazo você fica triste, óbvio, não quer dizer que se você escolher algo que não é legal, vai ser fácil mesmo você estando mais confiante, sem ansiedade, sem estresse, porém, você tem uma tolerância maior a essa frustração, você se torna mais resiliente. E também tem uma palavra que eu uso bastante com os meus pacientes, que é você vai criando uma flexibilidade cognitiva, você vai se abrindo para novas possibilidades. Eu sempre falo assim, imagina que o nosso cérebro ele tem os caminhos neuronais. Então, se você faz uma coisa muitas vezes, ele cria um caminho neuronal, né? Então, imagina que você dirige o seu carro todos os dias no seu itinerário até seu trabalho, você vai desenhando isso, né? Isso pode criar uma rigidez, uma cristalização. E aí, pessoas que vão para uma rigidez mental, elas têm muita dificuldade de criar um outro caminho, elas repetem isso. E pessoas que estão abertas, né, escolhendo e enfrentando tudo isso, e erra e acerta depois, elas vão criando múltiplos caminhos, né? Então a gente chama isso de flexibilidade cognitiva, que é ótimo para a sua saúde mental. Então, beleza. Vamos lá agora, então, entender como é que a gente se torna um ser humano mais saudável e melhor tomando decisões. Quero te ajudar aqui com dicas práticas para você tomar as decisões difíceis e qualquer outra decisão que você precise tomar. Primeiro, definir os critérios aí antes de você escolher. No episódio que eu falei sobre a procrastinação, eu ensinei uma técnica que é os 5 sábios, mas aqui eu vou reduzir para 3 para ficar mais fácil para você. Você tem uma decisão para tomar, então você precisa decidir se você sai desse relacionamento ou fica nesse relacionamento, beleza? Primeira pergunta, o sábio te pergunta, por que isso é importante para você? Aí eu quero que você anote isso, porque minha felicidade é mais importante. O segundo sábio vai vir e te perguntar, por que isso é importante para você? E aí você tem que responder um outro valor para você. O que é um valor para você? Eu não sei, porque isso vai mexer com a minha vida financeira. E aí o terceiro sábio vai te perguntar, por que isso importa para você? Você vai falar, porque o valor da sinceridade é muito alto para mim e nessa relação eu tenho algum problema com isso. Então você elencou os valores, né, esses 3 valores. E aí o que você vai fazer? Então você tem lá as opções, você vai listar. O que está dentro dessa prioridade tem que estar alinhado com o seu porquê, o seu propósito. E aí você não fica naquele overthinking, pensando em 1000 situações, né, que pode ser de lado, de cá, e blá, 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 blá. Então, se for para fazer lista,
Não faz uma lista interminável de prós e contras apenas. Foca bastante naquilo que é valor para você, naquilo que é importante. E aí, se quiser os cinco sábios também, tudo bem. Não importa. O importante é você focar naquilo que realmente agrega valor na sua vida, beleza? Esse é o primeiro, a primeira dica. A segunda é essa é legal, essa é legal. Essa eu fiz esses dias aí e deu certo. Eu descobri ela recente, que é uma técnica do o experimento mental de 5 minutos. Como é que funciona isso? Imagina que você tem a confiança perfeita durante 5 minutos da sua vida. Assim, não tem nada de ilimitado agora. Você tá a pessoa mais confiante da história do planeta Terra. Você tem 5 minutos. O que você escolheria diante das opções? Tem quatro opções, né? Pum, 5 minutos. O que você escolheria? É, eu fiz isso porque eu tava no impasse. Um impasse se eu escrevi uma mensagem para uma pessoa ou não. E eu vi que eu tava. Nossa, tava difícil ali. Aí eu falei: peraí um pouquinho. Se eu for o homem mais confiante do mundo por 5 minutos, qual era a minha atitude? Qual a escolha? E aí eu, pum, tomei a decisão baseado na confiança. Quando a gente faz isso, a gente mostra alguns medos, né? A gente vai trazer à luz algumas coisas que estão profundas. E também desejos, vai trazer desejos e medos à tona. A gente vai ver o que de fato. Lembra? A primeira intuição emocional. A gente vai ver o que é medo, porque se a gente tá cheio de confiança, óbvio que a gente vai saber exatamente o que é que tá tirando a gente dessa decisão. Ah, é medo do quê? Pô, é medo de que se eu tomar isso aqui, eu vou ser rejeitado? Pô, mas aí eu te pergunto, esse medo é real ou ele é hipotético? Você tá entendendo como é que a gente pode ir aprofundando isso, né? Se eu descubro qual é o meu real medo da situação e qual é o meu real desejo, fica mais fácil a gente transitar na elaboração das ideias de como tomar essa decisão e do porquê essa decisão ela tá gerando tudo isso dentro de você, né? Então, assim, faça esse experimento. Eu não vou contar o que eu fiz com a minha mensagem. Se eu mandei ou não, fica aí na sua imaginação, aí no seu. é, Como é que chama quando a pessoa cria a fanfic? Cria na sua fanfic. Vamos lá. Outra coisa que pode ser legal, assim, que vai na mesma linha, né? O mesmo movimento dos 5 minutos. Se você viajasse no tempo, para o futuro, para daqui a um ano, a escolha que você fez agora, você teria orgulho dela? Essa é uma pergunta importante. Eu também falo, junto a essa, se for muito difícil você se imaginar, imagina um amigo seu diante da mesma situação. Qual decisão que ele tomaria que você falei, cara, mandou benzaço, estou orgulhoso de você. Fazendo isso, a gente tem uma capacidade de se afastar do problema. Isso eu falo demais. A gente, para enxergar a situação, a gente não pode chegar muito perto dela. Às vezes a gente tem que afastar para ver a imagem. Eu quero ver a imagem total. Se eu afastasse aqui, você veria a Sagrada Família ali, por exemplo, né? Eu vou dar um jeito ainda dessa câmera pegar a Sagrada Família ainda. Você entende? A gente tem que estar um pouco longe para enxergar bem a situação. E esse exercício, essa dica é para você realmente se colocar um pouco distante dessa decisão. É, deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Que tá por trás de todas as dicas. Talvez em tudo que você for fazer dessas dicas, você vai estar sentindo medo, talvez ansiedade, talvez sinta alguma emoção que seja desconfortável. Mas é muito importante que você encare essa emoção desconfortável para tomar essa decisão. Lembra, é melhor encarar ela agora, né? O pano de fundo dessas dicas é uma disposição a tolerar essas emoções dentro de você enquanto você toma essa decisão. Dói, mas vamos deixar doer e vamos ver até onde vai, igual tatuar. Meu, tem que tatuar e dói pra caramba, mas pô, eu quero que termine, eu quero ver o final, então vamos. Você entende? Então você tem que estar disposto a tolerar isso. Isso é o pano de fundo dessas dicas. Outra coisa importante é abraçar a incerteza e deixar de lado a ilusão de controle que você tem das coisas. Tem um documentário na Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas eu prometo falar em outro momento, que é com um ator e ele está entrevistando o terapeuta dele. Esse terapeuta dele, olha, triste de não lembrar, hein, o nome.
Ele fala que existem três aspectos da realidade que o ser humano precisa aceitar. Ele fala que um é a dor, que todos nós vamos sentir dor. O outro é o esforço constante, que a gente está sempre se esforçando em alguma demanda, seja emocional, seja um trabalho físico, whatever, a gente está sempre se esforçando. E a terceira é a incerteza, que diante da nossa realidade é impossível ter certeza de qualquer coisa. Então, quando ele trabalha essa ideia da gente abraçar essa incerteza, isso nos liberta, isso nos traz é, uma paz de ficar tentando, lembra, fazer aquelas, mas e se acontecer isso, e aquela consequência. E aí, por isso que está atrelado a esse deixar de querer ter controle nas coisas. E quanto mais controle você quer ter das coisas, mais ansioso você fica. E lembrando que a gente não tem tanto controle assim do futuro, aliás, quase nenhum. E a gente também não tem certeza de quase nada. Então, se a gente deixa de lado isso, se a gente abraça essa incerteza e deixa a mão, bom, eu vou escolher isso, aquilo, independente do que aconteça, eu vou estar inteiro lá, eu vou assumir a responsa. Cara, esse é um caminho de paz para sua vida. Confia nisso. Você vence a ansiedade quando você abraça a incerteza e você também vence a ansiedade quando você deixa de querer abrir mão de controlar todas as coisas. Ah, eu ainda tô pensando qual é o nome do documentário. Mas assim, como eu sou um cara muito rápido, eu vou procurar aqui e te falo agora. Bom, achei aqui, então é o Método Stutz, tá? Tá na Netflix, onde o ator Johan Hill fala com seu terapeuta, que é o Phil Stutz, sobre várias questões de psicologia e questões muito profundas. Eu te recomendo fortemente assistir, é um documentário Netflix, beleza? Vamos lá. Outra coisa muito importante é você se permitir a errar. Eu acredito que aqui é algo que a gente a gente desenvolveu enquanto sociedade uma baixa tolerância ao erro. A gente acredita que quem erra é ruim, quem erra é terrível. É, eu que gosto muito de esporte, eu sei que erra quem se expõe. E fatalmente vai ter erro. Alguém vai errar. Né, o melhor do futebol, o Messi, ele erra. É, não importa, o erro faz parte da nossa vida. E se você não se permitir errar, vai ficar muito complicado você tomar uma decisão. Decisão, até decisões que você quer ser, né, perfeito, cara, não existe isso. Então abraça que tá tudo bem errar, de verdade, até porque pode ser que esse erro ele te sirva para muitas outras coisas. Então, se a gente não tem uma disposição a errar, vai ficar muito complicado a gente tomar uma decisão difícil. Mas vamos lá. Outra coisa que é bem importante, parar de buscar garantias externas, né? Ficar buscando em outras pessoas a opinião, 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 o que você acha, o que você acha. Assim, talvez você tenha ali seu terapeuta, que você pode conversar a respeito, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, não sei, seu pastor, seu líder religioso. Talvez você tenha que conversar com uma outra pessoa, até para você elaborar melhor, ouvir ali, mas quem tem que decidir é você. Então, se quer decidir algo, ouça a você. Fale com você. E tenta ouvir essa intuição, tenta ouvir isso que tem dentro de você. E por último, e aí eu acho que fica. Quem tem bem definido esse aqui fica muito fácil de escolher. Que é conectar, você se conectar com o seu propósito. Então, se o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, então eu tenho o ponto A e o ponto B aqui é ajudar as pessoas. Qualquer escolha que esteja fora disso, tá fácil. Tá fácil. Então, eu preciso escolher algo que faz sentido com o meu propósito de vida. Preciso escolher algo que faz sentido dentro da minha narrativa, da minha história. Mas eu mudei o meu propósito de vida no meio da história. Tudo bem, então muda suas decisões a partir de agora, mas enquanto você não muda, vai ficar complicado. Agora, se a sua indecisão é qual é o seu propósito de vida, então a gente precisa conversar de novo, mais profundamente. É, Essas são as dicas que eu te dou para você, na prática, tomar decisões assertivas e realmente não ficar travado diante de uma decisão importante. Isso tudo que eu te falei está amparado pela psicologia, trabalho com meus pacientes e ouço milhares de histórias há muitos anos de pessoas que passaram por isso, que passam por isso e que vão passar por isso, tenho certeza,
de novo, eu aplico sobre mim essas regras e eu vejo quanto mais eu decido, melhor fica a minha saúde mental. Por isso que eu espero que esse papo aqui tenha sido útil para você. Eu te peço encarecidamente, profundamente, se você tiver no YouTube, dá um like, se você tiver no Spotify, valida lá com 5 estrelas, no Apple Podcast, onde que você estiver me ouvindo, você pode avaliar esse podcast aqui e, claro, pode compartilhar com pessoas que estão passando por essa situação de, né, de ter uma dificuldade de tomarem decisões. Compartilhar vai ajudar demais. Eu espero do fundo do coração que você fique bem. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Um beijão.